menos as taxas de administração e performance. E seria isso. Mas no meio do caminho, lembre-se que as empresas pagam dividendo, a gente compra esse dividendo, reinveste ele em taxas altíssimas que melhoram o retorno e ao mesmo tempo tem as taxas que pioram o retorno. Mas o dinamismo nosso de encontrar ativos baratos e vender ativos caros, fazer essa troca da carteira no meio do caminho, isso maximiza muito o retorno. Só para você ter uma ideia, o retorno médio da Guepardo, a Guepardo vai completar agora em maio 24 anos de história. Começamos em maio de 2001. O retorno da Guepardo foi quase inflação mais 16,5%, 16,30% ao ano. E isso não significa... A gente não encontra ativos de 16, raramente, é 15 real, os melhores opções para a gente investir. Como que a gente, depois de pagar a taxa de administração e performance, ainda sobrou para o cotista quase 16 real, 20,5, 21 nominal. Isso é líquido? Líquido para o cotista, de taxas. Caraca, de administração e performance. Mas como que sobrou isso para o nosso cliente? Porque a gente é ativo, porque a gente compra papéis com 15, 16 e vende papéis quando estão com 7, 7,5, 8 e faz esse manejamento de carteira, né? Esse manejo da carteira de comprar, vender, agrega muito valor para o nosso cliente e para o portfólio. E com isso a gente consegue, além de recuperar a taxa de administração e performance do fundo, ainda ganhar mais para o cotista do que a empresa por si só pagaria no investimento passivo, de comprar aquela empresa e carregar eternamente. Se o cara comprar hoje na física a nossa carteira e carregar eternamente, acredito eu que ele vai ganhar menos do que na Guepardo, comprando a mesma carteira, pagando taxa de administração e performance, justamente porque a gente nos próximos 10, 20 anos vai ser ativo e vai trocar o portfólio várias vezes no meio do caminho. E ele não vai ter como fazer isso na pessoa física. Por isso que é muito melhor pagar as taxas, porque muita gente fala, por que você abre sua carteira? Como é que você conta onde você está investido para as pessoas? As pessoas vão lá, compram na pessoa física e não te pagam taxa de administração e performance, porque a pessoa física não sabe fazer isso. Ela não vai saber a hora que está dando IPCA mais 7, 8 para sair, a hora que está dando IPCA mais 15 ou 16 ou 17 para entrar. Ela não vai saber fazer isso, porque não é uma renda fixa. Não é óbvio. A pessoa não tem como olhar. Por exemplo, o que significa isso? Por que a gente fala que ela vai dar um retorno assim para a pessoa física conseguir entender? A empresa tem a receita dela, tem as despesas dela, tem o lucro final lá da empresa, paga imposto, tudo, e tem o lucro final. Tem o CAPEX, tem os investimentos que ela tem que fazer para manter o business dela. Então, no final, você vai olhando, vai calculando o fluxo de caixa e vê o quanto sobra de fluxo de caixa para o acionista. Esse fluxo que sobra, essa renda que a empresa te dá, esse carrego, por isso que tem que investir em boas empresas, não adianta investir em qualquer lixo de empresa, porque daí você corre o risco de não ter a renda, de não ter esse carrego dessa renda, essa renda é a rentabilidade, é os juros que vai te dar da NTNB, do CRA, do CRI, da debênture. Então é isso que é comparável, mas a renda variável é que a renda varia. Essa renda da empresa, esse fluxo de caixa da empresa varia, ele pode ser maior ou menor do que você projetou. Então você tem que ser conservador nas suas projeções, entender que aquela empresa é boa, vai poder te surpreender positivamente, então aquela renda pode ser maior do que você projetou muito, na grande maioria das vezes ela surpreende positivamente as nossas projeções. Então quando eu calculo essa empresa vai me dar inflação mais 13 ou inflação mais 15, às vezes ela me dá mais 16 ou mais 17, porque no meio do caminho aparecem surpresas positivas que eu não considerei nas minhas projeções. Por exemplo, eu considero um câmbio baixo na minha projeção, a empresa exportadora, o câmbio sobe, ela vai ganhar mais dinheiro. Ou o cara aloca bem capital, ou o cara a recompração dele barata, ou o cara faz uma aquisição de uma outra empresa que ele ganha muito dinheiro com aquela aquisição. Ou o cara abre mais lojas com uma rentabilidade, com uma TIR boa do que eu imaginava. Então eu projeto lá, o cara vai abrir X lojas e o cara abre 2X de lojas, porque eu fui conservador na minha projeção e o cara é muito bom, muito eficiente e conseguiu abrir mais lojas do que eu projetava e ganhar mais dinheiro do que eu projetava. Todas essas surpresas positivas só vêm quando a empresa é boa. Então se a empresa é qualitativamente boa, tem estratégia boa, gestão boa, pessoas boas, time, cultura, governança, tudo de bom num setor bom,
Quer dizer, tudo lá de bom, competição baixa, vantagem competitiva, não tem produto substituto. Tudo isso é importante. Aquele fluxo de caixa da empresa vai te surpreender. A renda da empresa, por isso é renda variável, vai variar para cima, mais do que você projetou. E quando às vezes você compra uma empresa só porque ela está barata, mas ela está num setor ruim, ela é enroscada, as pessoas que estão lá são ruins, não sabem alocar capital, a estratégia está errada, fazem aquisições erradas, fusões erradas, as surpresas ao longo do tempo vão ser negativas e vão destruir valor. Então a renda que você projetou, o fluxo de caixa que você projetou vai cair. E você, consequentemente, vai acabar perdendo dinheiro, porque você projetava que o negócio estava descontado, mas não é o preço da ação que vai subir para o valor justo. É o valor justo que cai para o preço da ação porque a renda caiu, o fluxo de caixa caiu. Perfeito. Então, esse é o assunto. Por isso a importância tão grande de comprar empresas em setores bons, qualitativamente tops. Essa é a grande diferença para acertar no longo prazo e ter uma renda boa. Hoje o portfólio da Guepardo tem quantos nomes na carteira? A gente nunca passa de 14 nomes, né? A gente tem esse limite máximo desde o início da Guepardo. Por que isso? Porque a gente, quando inventou lá atrás, a gente era um fundo pequeno, tinha pouco patrimônio, e a gente falava assim, vamos concentrar nas grandes teses, que a gente tem muito conforto, muita confiança, que a empresa é muito boa, líder, vantagem competitiva, tudo que eu falei qualitativamente, e tá barata. É difícil você encontrar 30 empresas baratas, boas, líderes de mercado, tudo, numa bolsa que só tem 500 empresas listadas. Então, como é difícil encontrar isso, a gente falou, vamos se forçar a concentrar o portfólio em 14 empresas ou menos para ganhar dinheiro. E por isso, a gente falou, quando o fundo crescer, captar e tiver um patrimônio maior, vamos continuar com essa filosofia de ter até 14 empresas. Porque o que acontece? Muito dos nossos concorrentes, o cara começa a crescer e começa a ter 25, 30, 35 empresas no portfólio. E com isso ele começa a não ter mais só aquelas empresas excelentes e baratas. Ele começa a ter a menos barata, um pouquinho menos, com menos desconto. Ah, essa daqui não é tão boa quanto aquela, mas também é boa, então eu vou ter. Começa a aceitar coisas que não se deveria aceitar. E a gente se obriga a comprar o filé mignon do filé mignon, aquela empresa que você fala, essa é líder, essa é muito boa, cresce, vai trazer surpresas positivas e ao mesmo tempo está barata. Então a gente acha que a concentração ajuda o fundo a reduzir risco e não ao contrário, como é a tese de todo mundo, que você precisa diversificar para reduzir risco. Eu acho que é ao contrário, você concentrando, você reduz risco porque você compra as melhores coisas e mais barato com os melhores riscos-retornos. E você não sai comprando qualquer coisa por aí.